aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um assunto urgente e que pode salvar vidas: medicamentos comuns que aumentam o risco de ataque cardíaco. Sim, você não ouviu errado. Muitas pessoas tomam remédios diariamente sem saber que eles podem estar prejudicando o coração. E o pior? Alguns desses medicamentos são vendidos sem receita e parecem inofensivos. Segundo estudos publicados em revistas como JAMA e The Lancet, certos fármacos aumentam em até 30% o risco de infarto em pacientes suscetíveis. E não estamos falando apenas de idosos, jovens e adultos também podem ser afetados. Por isso, é crucial entender quais são esses remédios, como eles agem no organismo e o que fazer para se proteger. Neste vídeo, eu vou revelar os 8 medicamentos mais perigosos para o coração, explicando os mecanismos por trás dos riscos e dando dicas práticas para quem precisa usá-los. Ah, e se você está pensando, mas eu tomo um desses, e agora? Não se desespere. A ideia não é gerar pânico, mas sim conscientizar para que você converse com seu médico e ajuste seu tratamento se necessário. Antes de começarmos, deixa o seu like para fortalecer o canal, compartilhe com quem você ama e se inscreva para não perder os próximos alertas de saúde. Lembrando, este conteúdo é informativo e não substitui uma consulta médica. Vamos lá? Em 8º lugar, temos os anti-inflamatórios não esteroides, AINES, como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno. Esses remédios são populares para dores musculares, artrite e até febre, mas podem ser silenciosamente perigosos para o coração. Estudos da FDA mostram que o uso prolongado de AINES eleva o risco de infarto em 20 a 50%, especialmente em pessoas com histórico cardiovascular. Como? Esses medicamentos aumentam a retenção de sódio e água, elevando a pressão arterial e sobrecarregando o coração. Além disso, eles reduzem a produção de prostaglandinas, substâncias que protegem os vasos sanguíneos. Um dado alarmante: pacientes que usam AINES por mais de 30 dias seguidos têm maior chance de desenvolver coágulos que podem levar a ataques cardíacos ou AVCs. E não é só isso. Pessoas com insuficiência cardíaca devem evitar totalmente esses remédios, pois eles pioram a retenção de líquidos. O que fazer? Use AINES só quando necessário e na dose mínima eficaz. Prefira alternativas como paracetamol para dor ou compressas geladas. Se for usar por mais de 3 dias, consulte um médico. Lembre-se, dor crônica exige investigação, não automedicação. No 7º lugar, um remédio que parece inofensivo, mas é um vilão disfarçado: os descongestionantes nasais com pseudoefedrina, como Sorine e Advil Cold. Eles aliviam o nariz entupido, mas podem sobrecarregar o coração. A pseudoefedrina é um vasoconstritor, ou seja, estreita os vasos sanguíneos para reduzir o inchaço nasal. O problema? Esse efeito não é localizado. Ele também contrai as artérias do corpo todo, aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca. Em pessoas com predisposição, isso pode desencadear arritmias ou até infartos. Um estudo da American Heart Association associou o uso desses medicamentos a aumento de 24% em eventos cardíacos em pacientes hipertensos, e o risco é maior se combinados com cafeína ou energéticos. Dicas de segurança: evite se você tem hipertensão, glaucoma ou doença cardíaca. Prefira descongestionantes sem pseudoefedrina, ex-soro fisiológico. Nunca ultrapasse 3 dias de uso sem orientação médica. Em 6º lugar, temos uma classe de medicamentos que pode surpreender: os antidepressivos, especialmente os ISRS, como fluoxetina e sertralina, e os tricíclicos, como a mitriptilina. Embora essenciais para tratar depressão, eles apresentam riscos cardíacos significativos que poucos conhecem. Os antidepressivos tricíclicos são particularmente preocupantes. Estudos do Journal of the American College of Cardiology mostram que eles podem prolongar o intervalo QT no coração, aumentando em até 2,5 vezes o risco de arritmias potencialmente fatais. Esse efeito é tão relevante que a FDA exige alertas especiais nas embalagens. Já os ESRS, considerados mais seguros, ainda apresentam riscos.
pesquisas da Harvard Medical School associam seu uso a um aumento de 40% na incidência de sangramentos gastrointestinais, problema grave para quem já toma anticoagulantes. Além disso, podem causar alterações nos níveis de sódio, levando a desequilíbrios perigosos em idosos. O mecanismo por trás desses efeitos envolve alteração nos níveis de serotonina, que regula vasos sanguíneos, interferência nos canais de potássio do coração, potencial interação com outros medicamentos cardíacos. Caso clínico. Um estudo de 2021 relatou 3 casos de parada cardíaca em pacientes usando sertralina com doses acima de 150 mg dia. O que fazer? Monitorar ECG regularmente se usar tricíclicos. Manter acompanhamento psiquiátrico para ajuste de dose. Considerar terapia cognitivo-comportamental como coadjuvante. Nunca parar abruptamente. Risco de rebote cardíaco. No quinto lugar, os corticoides, remédios poderosos contra inflamações, mas que podem ser bombas relógio para o coração. Uma pesquisa do European Heart Journal, com 87 mil pacientes, mostrou que o uso prolongado aumenta em 68% o risco de insuficiência cardíaca. Como agem? Esses medicamentos causam retenção de sódio e água, pressão arterial dispara, aumentam os níveis de glicose, danifica vasos sanguíneos, alteram o metabolismo lipídico, mais placas de gordura nas artérias. O pior, muitos pacientes usam por anos para tratar doenças crônicas como artrite reumatoide, sem monitoramento cardíaco adequado. Um dado chocante, doses acima de 7,1 mg dia de prednisona por mais de 30 dias dobram o risco de infarto. Alerta importante. O perigo persiste mesmo após suspender o medicamento. O sistema cardiovascular leva meses para se recuperar completamente. Caso real. Paciente de 58 anos desenvolveu cardiomiopatia após 2 anos usando dexametasona para asma. Soluções. Sempre usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. Monitorar pressão arterial e glicemia semanalmente. Suplementar com potássio e magnésio, perdidos pelos corticoides. Considerar terapias alternativas como infiltrações locais. Dica: extra. Chá de gengibre e cúrcuma podem ajudar a reduzir a dose necessária de corticoides em casos inflamatórios. Surpreendendo em quarto lugar, os anticoncepcionais hormonais, usados por milhões de mulheres, mas que escondem perigos cardíacos pouco divulgados. Um mega estudo dinamarquês com 1,8 milhão de mulheres revelou que pílulas combinadas, estrogênio pares progestágeno, aumentam em 58% o risco de trombose venosa. O mecanismo é triplamente perigoso. Estrogênio aumenta fatores de coagulação, sangue mais espesso, progestágenos reduzem vasodilatação, pressão arterial sobe. Combinados causam resistência da insulina, inflamação arterial. Fatores de risco críticos. Mulheres acima de 35 anos que fumam têm risco 12x maior. Portadoras de trombofilias genéticas, como o fator V, uso concomitante com antidepressivos e SRS dados alarmantes. Anticoncepcionais de 3ª para a 4ª geração são os mais perigosos. Anéis vaginais e adesivos têm risco similar às pílulas. O perigo persiste por 3 meses após suspensão. Caso clínico. Jovem de 24 anos teve AVC após 6 meses usando pílula nova com drospirenona. Alternativas seguras, DIU de cobre, não hormonal, métodos comportamentais, sintotérmico, progestágenos isolados, minipílula, menos risco, anticoncepcional sem estrogênio, como SLIND. Recomendação: todas as mulheres deveriam fazer teste de coagulação antes de iniciar anticoncepcionais hormonais. O bronze vai para a rosiglitazona, medicamento para diabetes tipo 2 que quase foi retirado do mercado por seus efeitos cardíacos. Estudos do NEJM provaram que ele aumenta em 43% o risco de infarto do miocárdio, tanto que a FDA restringiu severamente seu uso em 2010. Como um remédio para diabetes pode prejudicar o coração? A rosiglitazona aumenta a retenção de líquidos, insuficiência cardíaca, promove ganho de peso, mais gordura visceral, reduz os níveis de HDL,
colesterol bom, aumenta LDL oxidado, mais placas ateroscleróticas. O paradoxo é cruel. Enquanto controla o açúcar no sangue, destrói o sistema cardiovascular. Um acompanhamento de 5 anos mostrou que 1 em cada 60 pacientes desenvolveu problemas cardíacos graves. População em risco. Diabéticos com histórico familiar de cardiopatia, pacientes com insuficiência cardíaca prévia, classe N, IQH, AI, 4. Idosos acima de 70 anos, caso clínico. Homem de 65 anos desenvolveu edema pulmonar após 8 meses de uso. Alternativas mais seguras. Metformina, reduz risco cardiovascular. Inibidores de SGLT2, como empagliflozina, protegem o coração. GLP-1, como liraglutida, além de controlar glicose, reduzem peso. Alerta! Se você usa rosiglitazona, não pare abruptamente, mas consulte seu endocrinologista urgente para a transição segura. Na vice-liderança, um medicamento que está na bolsa de metade dos brasileiros, o omeprazol e seus primos, pantoprazol, esomeprazol. Esses protetores gástricos têm um lado obscuro. Estudo da Stanford University, com 3 milhões de pacientes, mostrou que o uso prolongado aumenta em 52% o risco de infarto. Os mecanismos são complexos, reduzem a absorção de magnésio, arritmias cardíacas, inibindo a bomba de prótons, prejudicam a produção de óxido nítrico, vasoconstrição, alteram microbiota intestinal, mais inflamação sistêmica. O perigo é maior para usuários crônicos mais de 30 dias consecutivos. Quem toma junto com antiplaquetários, como AAS, pacientes com deficiência de vitamina B12. Dado chocante: 70% dos usuários de IBPs não têm indicação médica formal, usam por conta própria para proteger o estômago. Caso real: mulher de 58 anos desenvolveu torsades de Pointes, arritmia fatal, por hipomagnesemia após 2 anos de omeprazol. Soluções: usar apenas para casos específicos, úlcera, esofagite. Limitar a 14 dias consecutivos. Repor magnésio e vitamina B12, se uso prolongado for necessário. Alternativas naturais: suco de babosa, gengibre, glutamina dica. Se você usa omeprazol há anos, peça ao médico dosagem de magnésio sérico urgente. E o medicamento mais perigoso para o coração é a Ritalina, metilfenidato. Usado para TDAH, esse estimulante pode ser uma bomba para o sistema cardiovascular. Pesquisa do JAMA mostrou que eleva em 61% o risco de arritmias e em 39% o risco de infarto em adultos jovens. O mecanismo é assustador. Aumenta a noradrenalina, pressão arterial, dispara, acelera a frequência cardíaca, consome mais oxigênio, vasoconstrição periférica, sobrecarga ventricular, aumenta a agregação plaquetária, risco de coágulos, população em risco, adultos com TDAH não diagnosticado na infância, universitários que usam como droga de estudo, pacientes com hipertensão não controlada. Dados alarmantes. Efeitos podem ocorrer mesmo na primeira dose. Risco é dose dependente, acima de 54 mg dia é crítico. Interação mortal com bebidas energéticas. Caso clínico. Estudante de 22 anos teve infarto após misturar Ritalina com café durante provas. Alternativas: terapia cognitivo-comportamental para TDAH, atomoxetina, não estimulante, modafinila, perfil mais seguro, técnicas de organização e mindfulness. Alerta final: nunca use estimulantes sem diagnóstico preciso e acompanhamento cardiológico regular. Se você já sentiu palpitações usando Ritalina, pare imediatamente e procure um médico. Pessoal, se tem uma mensagem que quero que fique hoje é: nenhum medicamento é 100% seguro. Mas isso não significa que você deva parar seus remédios por conta própria. O segredo está no uso consciente e no monitoramento adequado. Quero reforçar 3 pontos cruciais. Não entre em pânico se você usa algum desses medicamentos. Muitos são essenciais para tratar doenças sérias. A solução é o acompanhamento rigoroso. Todo remédio é uma balança. Pesamos benefícios versus riscos. Seu médico é o profissional qualificado para fazer essa avaliação no seu caso específico.
A maior arma é a informação. Compartilhe este vídeo com seus familiares. Quantas avós usam omeprazol há anos sem saber dos riscos? Quantos jovens abusam de Ritalina? Me conte nos comentários. Você já teve efeitos colaterais cardíacos com algum desses? Qual informação te surpreendeu mais? Se este vídeo ajudou você, deixe seu like. Isso faz o YouTube mostrar para mais pessoas que precisam. Ative o sininho para não perder nossos próximos alertas de saúde. Um abraço do coração e até o próximo vídeo. Lembre-se, seu coração merece cuidado diário, não apenas quando dá sinais de alerta.